Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa, encerrando mais uma semana, mas chegando aí na sua casa. Não sei como tá aí na sua casa. Aqui na nossa casa, chove lá fora. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. As notícias que marcam... Tá chovendo. Tá chovendo aí? Tá chovendo aqui também. Bem, vamos às manchetes, na verdade, os assuntos que serão tratados nesse programa de hoje, entre tantos outros. Vamos começar pela figurinha que não veio ontem trabalhar, para ir pra praia, se divertir, jogar futebol, com os amiguinhos. Serão duas manchetes também. A primeira, a saudade que eu tava de você. Nossa saudade de ti também. E a segunda é que a eleição para presidente do Senado e presidente da Câmara vai muito além de uma simples eleição. Opa, Gustavo Vitorino. A entrevista do prefeito de Brumadinho é dramática e ele anuncia até o caos na cidade. Eu tinha falado. Dona Roberta? Vou falar, Magda, sobre o desempenho da indústria nacional e os impactos na nossa economia. Ana Carolina, por favor. Mourão surpreende ao dizer que é a favor da legalização do aborto. Opa! O que aconteceu? Mas tu tá vestido de Mourão hoje, de verde, menino. Fale Eu já vou dar a manchete, mas eu já vou contar. Já vai contar, tá bom então, tá bom. Primeiro, vocês sabem aquele avião russo que estava lá em Caracas, na Venezuela? Para que serviu aquele avião? Para que serviu? Para levar 20 toneladas de ouro para a Rússia. 20 toneladas de ouro. E já fechou um acordo com a Arábia Saudita para vender 15 toneladas de ouro. Vai colocar no caixa da Venezuela, entre aspas, 555 milhões de euros, essas 15 toneladas de ouro. Então já foram 20 toneladas lá para a Rússia e vão sair mais 15 toneladas de ouro. Show Maduro, hein? Tá bem, hein? Tá bem, ele tá fazendo tudo, de tudo um pouco. Doutor, por favor, desse menino. Esse menino, qual é a tua manchete? Fico, quem é que tu acha que eu tô falando? Alberto Mas esse menino, Eu não sabia que era eu, pensei que tu olhava pro Vitorino. Vitorino Aguel, já falou. Os meninos da Mag. Ele gostou. Mas hoje eu vou falar de uma coisa interessante. Neymar, o super craque brasileiro e as ironias do destino. Pode falar, vou falar agora. Vamos começar falando do Neymar. Adoro falar da vida. O Neymar, que hoje o grande craque brasileiro, ele é a terceira pessoa, quarta pessoa que ele pede para Beyoncé, que tem mais força no Instagram. O primeiro no mundo no Instagram é Cristiano Ronaldo, 150 milhões. Depois vem Messi, 140, 138 milhões. Beyoncé e o Neymar na faixa de 105 milhões de seguidores. É um país inteiro, um grande país, segue essa celebridade. O Neymar, dona Magda, quando ele saiu do Barcelona, ele disse assim: não vou jogar na futebol europeu e italiano, que é muito duro para lesão, a Bundesliga na Alemanha também bate muito, e a Inglaterra. Ele quer ir para a França, que a França é light, Ucho. E nem que na França ele foi caçado de uma forma impiedosa semana passada no jogo da Copa da França, que ele sofreu uma lesão até meia grave, que vai ficar 2 a 3 meses parado. Quebrou o metatarso. Exatamente isso. Que foi o mesmo lugar que ele já tinha aí a lesão, ela reincide e fica meio complexa, mais grave, mais difícil. Como bem... o Chicão disse, não quis ir para a Bundesliga Alemanha, foi para a Bundesliga da França. E aí deu no que deu. Gustavo Vitorino, eu tenho um recado para ti. Um recado para mim. Tenho um recado para ti, antes de nós entrarmos no ar. O pessoal do SOI disse que tu já está... Tá com saudades de ti e parece que tu na rádio já fez uma reserva de 50% da cadeira para segunda. Então tu te comporta nesse programa. Eu falei do intestino do Bolsonaro, mas nada significativo. O que tu falou do Bolsonaro? Não, talvez você quer guerra. Não, eu quero que tu vá pro SOI direto. Não, gente, mas isso que o Chicão falou, é uma verdade. Essas celebridades estão ganhando um poder junto à opinião pública assustador. A gente tinha, algum tempo atrás, algumas pessoas, né? Aí vieram esses formadores de opinião, eles deram um nome agora para esse pessoal da internet, que tem muitos seguidores, enfim, tá me fugindo o nome agora. Fugiu. Me ajuda.
A linha Influencer? digital Influencer. Influenciadores digitais. Dona Ana Carolina não Que eles passa acham nada, que são, Dona né? Ana não passa nada, Dona Ana Carolina. Mas ele é Só jovem. que assim, ó, essa ninguémzada Ninguém sabe. que ganhou imagem na internet foi descoberta Nobody. pelas verdadeiras celebridades. E aí esses caras provaram como é ser celebridade. E o Chicão deu os números agora, é um negócio assustador. O número de seguidores do Cristiano Ronaldo é a 150 população do Brasil, quase a população do Brasil. E Gustavo, os eu já me artistas de assustava. Hollywood que Eu tinham vou te todo dizer aquele uma tamanho. coisa. Eu já me tenho assustava. 3.196 e No ninguém fala Facebook. nada. Mas nós temos Eu aqui tenho o Insta. Nós temos aqui No o Insta eu tenho Nós temos aqui 3.196, o ninguém falou influenciador digital, nunca. que é o Ayrton Ruschel, que já está no 5º ou 6º perfil do Facebook lotado. 30 mil Tu pessoas. gosta mais do Em Facebook vez do de criar uma Instagram? página que seria bem mais fácil de Eu administrar. só quero, não, ele vai lá e eu tira quero comentar o que vários disse que é muito É que ele é importante, meio burro, né? porque eu fui o primeiro a me irresignar. Não, o primeiro não, devo ter tido outros parceiros, né? Com a palavra herói, quando se ganhava um reality, não vou citar qual é, porque Sim, não, ok. o importante. Então, quando vocês falam, isso me assusta, porque o influenciador, antes, e o Marne vai me socorrer, era aquelas pessoas letradas, pessoas que viveram 40 anos, estudaram, tiveram uma experiência e aí vinham nos ensinar. Estas pessoas eram nossas referências. Essas já Hoje não valem é nada. quem ganhou um reality, é um outro que joga É o bem cantor futebol e eu não tenho funk, nada contra alguém. sertanejo. Mas o que ele tem para me ensinar? Qual é a experiência de vida? Por ele jogar bem futebol, e veja, eu sou fã meu ídolo número 1 é o Neymar. Eu sou fã do futebol dele, mas ele de vida não tem absolutamente nada Nada para me pra ensinar. acrescentar. Não tem experiência, não tem estudo, não tem histórico. E esta pessoa tem 100 milhões de seguidores, ou seja, 100 milhões de filhos, dos meus filhos, meus netos, bisnetos, todos o terão como referência sem que ele tenha nem noção do tamanho que ele tem. Então isso é que me preocupa, Gustavo. Não, e eu me preocupo, inclusive, com esses, acho que eu já disse uma vez aqui, e tu não estavas ainda no programa, que eu disse, esse menino, ele é tão sem estrutura, o penso dele é péssimo, porque olha que oportunidades que ele tem de aprender a falar outro idioma, de fazer cursos, é bem como tu diz. É só isso, claro, ele é a pessoa que mais ganha dinheiro no mundo, uma pessoa que tem 100 milhões de seguidores. Quer dizer, foto que ele assim, põe, ele bota um alfinete na testa, todo mundo bota um alfinete na testa, aquele alfinete, ele ganha 2 milhões para mostrar. Agora vai do que o Ruschel A senhora falou. vai assistir um programa, desculpe, só para concluir. Tu vai assistir um programa, ele senta e ensina como criar filhos, né? Sim. Como criar filhos, as respostas para tudo, os tratamentos que tem que fazer. Qual é o preparo para isso, pessoal? Existe uma onda de profissionais que aderiu na internet para compartilhar o seu conhecimento, mas sempre a gente indica para os jovens, até para as pessoas mais velhas, que às vezes buscam um hobby ou procuram algum auxílio na internet, que seja, assim, um profissional a passar essas dicas. Porque nós tivemos aí situações em que as pessoas se colocam em risco, principalmente aquelas questões de beleza, tutoriais de máscaras, que dermatologistas indicam que os processos são completamente equivocados. Tanto que certa vez me surpreendi porque vi num tutorial, suposto tutorial de beleza, né? Até queria mandar um abraço pro Ale Reis, que é meu beauty expert também, me alertou dizendo que uma suposta expert no assunto mandava as pessoas passarem limão numa máscara facial. A coisa que mais mancha uma pessoa. Imagina, a pessoa faz isso pela manhã, sai pela rua, a pessoa fica durante Pega o anos. sol e nunca mais. Não, nunca mais. Mas, dona Porque tu Magda, lembra a queimadura de caipirinha na beira da Não, praia? deram uma máscara com aquelas... Tem que prender. É com Bepantol e limão. Deus. Eu quero completar o que o Ruschel falou, Fala. que é muito importante. Eu acho, Ruschel, que isso que tu falou mostra que essa geração é totalmente alienada. Vou dar um exemplo. Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Ridley Scott são meus ídolos do mundo intelectual como cineastas. Esses caras têm para te ensinar, porque esses caras têm uma visão do futuro, são uns gênios. Tu vai ver o Instagram desses caras, não tem 1 milhão. É capaz do Magada em Porto Alegre ter mais que o cara. Acho que não é. Impressionante isso. Uma peladona qualquer. Exatamente, os valores é zero. Dona Magda. Pois não.
querendo ou não, só para poder colocar esse capítulo, todo mundo tem a vida perfeita, não tem problemas, não tem nenhuma situação. Então, isso a gente fala, até a Carla Krieger já trouxe aqui na bancada, de como isso influencia os nossos jovens, porque eles acabam desenvolvendo, às vezes, síndromes, ansiedade, passam por processos cirúrgicos muito cedo, com a idade aí de 20, 18 anos, justamente porque não conseguem estabelecer aquele ponto ideal, porque nós temos aí meninas de 20 anos que já têm milhares de seguidores, vão para Paris, Aruba, com tudo pago graças aos seguidores que elas têm. Falando em seguidores, a minha amiga Marta Severo e o marido dela, o Sérgio, estão em Torres. Ai, desculpa, eu mesma que tirei a tua palavra. Tu andou te esfregando alguma loira? Tu tá com o cabelo loiro? Os meus amigos Marta Vitorino, Severo e Sérgio estão aí em Torres. Não sei como é que tá pra ti. Já incorporei. A Marta disse que adorou meu visual, disse que eu estou... Não, gente, não dá. Se vocês não respeitam a mim, quem vocês vão respeitar? Então, é que eu sou amigo do Vitorino. Chegou? A senhora alisando seu Presta atenção. dele aqui. Amiga, adorei esse visual, tá com um ar refrescante. Estamos em Torres, beijos. Marta Severo e Serginho, beijos pra vocês. Bom saber que vocês estão aí, que depois quando forem pra Canela eu vou lá. Vocês tu tem 10 minutos pra falar. Não, pelo amor de Deus. Dá pra tomar um café, dona Meu querido diretor chamado Walter Clark e o segundo diretor, o seu Maurício Sherman, a quem eu prestei homenagem, me disseram o seguinte: mais de 2 minutos e meio na televisão é um exagero. Se você for um entrevistado, pode falar meia hora. Mas se você for um comunicador, você não pode falar mais de 2 minutos e meio. Então, vou resumir o que eu penso a respeito de tudo que vocês estão falando aqui. A Rede Globo de televisão, a poderosa Vênus Platinada, que tem essa audiência fantástica, todo mundo sabe, pela qualificação dos seus produtos. Ontem eu me espanto, passei por ali, dei uma sapeada naquela novela do Guardião, tal de Guardião, e vi 2 personagens fumando. O filho da Marília Gabriela e mais uma moça que parece ter havia sido prostituta e casou, tudo bem, normal, mas ela fumando, 2 personagens fumando. Isso significa o quê? Que a indústria do tabaco está investindo em alguma coisa. Mas me parece, senhor Vitorino, não era proibido fazer isso? Não. Mas é um proibido assim, né? Mas e quem peita? Não é de bom tom. Quem peita? Mas aí o cigarro é o de menos. As novelas estão pregando estacionamento de ré na garagem e coisas piores aí, então... Ai, Gustavo, não é. Tu sabe, a minha adolescência, tu sabe que eu acho terrível, porque essa é a morte indireta. Eu fui adolescente, eu quero contar que eu fui adolescente, acreditem. Já fui adolescente. Acreditem que um dia eu já fui adolescente. E na minha idade, era fantástico tu poder chegar aos 14, 15 anos e ter o direito de fumar. E tu disputavas esse direito, nós todos fumávamos, quer dizer, era enaltecido. E felizmente tivemos uma evolução maravilhosa sobre isso, conseguimos trazer a consciência para os jovens. Vai dar regressão. Muitos jovens. Aí vem uma regressão dessa, essa notícia é assustadora. E ainda mais num veículo com a penetração poder, que tem, né? Lógico. Falando em notícia assustadora, deixa eu ler aqui o WhatsApp do senhor Orlando Grelert. Como o assunto da semana são as barragens, gostaria de lembrá-los de uma localizada em Camaquã. Barragem Duro, administrada pela Aldealde. Ela se localiza uns 15 quilômetros acima da cidade de Camaquã. E se ela estourar, seguramente irá matar mais da metade da população da cidade, que deve ser mais de 50 mil habitantes. Há uns 15 anos atrás, houve uma chuva muito forte, onde a AUD foi obrigada a abrir as comportas e aconteceu uma enchente muito grande, pois a BR-116 represou a água. Morreram muitas pessoas. Meu Deus. E provavelmente poucas lembram disso. Imaginem se essa represa rebentar. Falando em represa que rebentou, as imagens hoje que enlouqueceu todo mundo foram as novas imagens que apareceram na hora do rompimento da barragem, que tem pessoas, que tem carros. Nós temos essas imagens, nos foram cedidas, né? Estão aí cedidas pela TV Globo e também pela Band. E, olha, prestem atenção, a gente pode mostrar uma vez, depois mostra de novo. Vamos olha lá. Ali, ó, é na base que cai, ó. E aí a parte de cima toda dela vai embora. Olha a velocidade. Essas imagens foram captadas pela câmera 01 de monitoramento da Vale do Rio Doce. Da própria barragem. Essas imagens pertencem à Vale do Rio Doce, foram divulgadas, distribuídas à imprensa.
e os veículos estão reproduzindo. Tem uma cena na sequência disso aí que é assustadora, que é quando alguns carros estão se um caminhão não era um caminhão, foi aquele que me assustou. Aquele caminhão foi pego. O automóvel conseguiu escapar, o caminhão não. Era um caminhão, era uma... Era uma lá tá passando. Era aquele caminhão de trem. Era uma coisa tipo um trem. Uma paçola, um negócio desse, que não teve velocidade suficiente. Olha que assustador. Ele roda... Olha que assustador. Já vai vir aí. Peraí, gente, não dá para falar os dois ao Quando mesmo o mar tempo. de lama vem do lado esquerdo para o lado direito, na tela que você está acompanhando aí, você vai notar que o mar de lama vem do lado esquerdo para o lado direito e o mar de lama que circundou toda a área de mineração vem também pelo outro lado. Um automóvel que vem vindo ali vem o mar de lama. Ali, ó. E lá vem o carro lá. Vê um automóvel que está vindo. Branquinho. Aí o cidadão vê o mar de lama. Imagina o que essa pessoa pensou na hora, né? O que Olha lá, ó, ele vai para um lado, vai para o outro, que ele não tem por onde sair. Ele dá meia volta e tenta voltar por onde veio. Ele consegue escapar. Quem não consegue escapar é essa britadeira que vem aqui à direita. Ó. A britadeira não, mas ele não escapa, aquele tipo de trator. Ele tá lá, ó. Ele tá lá. Tipo trator. Não, o carro escapou lá. O que não escapa é essa aí, ó. Essa aí não esse último não consegue porque falta velocidade, é veículo de trabalho pesado, não tem velocidade e infelizmente... Então ele acaba de ser pego ali Ele por pegou, todo. Não, mas ele tá falando que não se salvou, gente. O que falou que se salvou foi o carro. A gente fica muito O carro. Mas então deixe um falar. Agora, gente, é um negócio assustador, porque uma onda de lama de 7, 8 metros, você não tem o que fazer se não correr. Eu só gostaria de trazer uma informação, porque afinal de contas, tudo isso que está acontecendo é descaso da lei. E nós precisamos muito que os nossos legisladores que estão agora na Câmara, no Senado, façam um excelente trabalho nessa nova legislatura. E agora, acaba de ser decidido no Senado, votação aberta para eleger o presidente da Casa. A sessão está em tumulto, mas houve essa decisão e é uma decisão estratégica. Então fica aqui o registro. Isso pro Renan Calheiros é muito ruim. É péssimo. É muito ruim para ele, porque a gente sabe que a turminha que tem preso com a justiça está toda do lado dele para que depois usem o Renan para segurar a bronca. Não sei se entramos nesse assunto. Eu não sei mais alguma coisa sobre a barragem. Eu gostaria de colocar uma entrevista só sobre Brumadinho, que causou muita polêmica ainda esta manhã, que foi vinculado em grandes televisões, que foi um especialista, e de fato é um especialista que já foi contratado para fazer relatórios, e ele é especialista na parte de planejamento da questão de segurança, de como as pessoas nesses lugares devem ser orientadas, porque ele achou um absurdo, assim como todos nós na bancada já nos manifestamos sobre isso, sobre a questão da sirene. A sirene ter sido posicionada abaixo da barragem, onde 5, 6 segundos depois do que aconteceu, a sirene de fato não tocou, e os moradores relataram em entrevistas que nunca tiveram nenhum treinamento, que de fato nem sabem como soava a sirene, porque ela nunca foi acionada nem em algum Não teste. sabia nem se funcionava. Não, e colocar a sirene abaixo da barragem é um negócio meio jeca. É como botar o limpador de para-brisa pelo lado de dentro do carro. E o especialista até falou assim, se tocasse a sirene, qual era a orientação das pessoas, o que elas deveriam fazer? Existia um deck que, de fato, elas seriam protegidas, para onde elas iriam. Então, só ia acionar o pânico. A orientação ia tocar e agora a gente faz o quê? Vai para onde? Para onde que a gente vai? A orientação é a seguinte, corre. Mas pra onde? Teve gente que desceu, teve gente que foi em direção, em vez de procurar um lugar mais alto. Eu tenho um amigo que mora em Brisbane, o Jackson, que foi meu colega de faculdade aqui no Sul, há 857 milhões de anos atrás. Brisbane é Austrália. Ele mora na Austrália, mora em Brisbane, e ele fez um comentário, ele vive convidando a gente para ir lá, eu e meu amigo Zé Carlos Silvano, que fomos colegas de aula, ele disse, vocês vêm passar uns dias aqui. Eu digo, mas Brisbane, a exemplo da África do Sul, é o berço, é o paraíso do tubarão branco. Ele disse, mas não tem perigo, porque tem uns helicópteros voando, quando eles avistam, eles tocam uma sirene, você tem 1 minuto ou 1 minuto e meio para sair da água. Eu acho que ele não gosta de vocês. Se é a hora do almoço do cara do... andou batendo alguma carteira dele. Já pensou se é a hora do almoço do cara do helicóptero? Olha aqui, eu vou te explicar uma coisa. Tu andou roubando alguma namorada dele, alguma coisa que ele quer te ver morto. Que tu tá tão... eu tô pensando... Estás aburrido? Estás aburrido? Não tô Que passa? Eu tava pensando numa frase do presidente Kennedy. Pensando numa frase do presidente Kennedy que disse o seguinte: todos os americanos têm direito a se opor à lei, porém não a desobedecê-la.
Ah, sim. Mas é o contrário aqui no Brasil. Não, aqui bem ao contrário. Aqui é o contrário. A lei foi feita para não ser respeitada. Então, por isso que os Estados Unidos é a potência que é, porque as pessoas sabem que a lei vai ser cumprida, sabem que se caírem nas garras da lei, serão tosquiados na parte financeira, mas principalmente irão para a cadeia. A sentença de 10 anos vai cumprir 10, de 8 anos vai cumprir 8, de 20 anos, e se for sentença de morte, tudo mais. Então, digo a vocês, a lei no Brasil foi feita para não ser cumprida. Me corrigiram aqui, ó, é retroescavadeira aquele veículo. Estava me fugindo o nome. Magra. Tá. Magra, fala, Roberto. Gostaria de agradecer a todos que estão se manifestando na nossa página no Facebook. Muito obrigada. E a Carolina Silveira está pedindo um beijo meu e do Vitorino para ela. Então, beijo, Carolina. Beijo, Carol. Obrigado pela audiência, e pelo só, carinho. Magda, a gente falava, ontem a gente viu o vídeo, né? A gente mostrou de um resgate de um trabalhador da Vale que resgatou uma mulher que trabalhava nas proximidades, então, da represa. Ela está salva, ela sofreu algumas fraturas, claro, pela questão... Sim, claro. Mas só que o mais triste foi que ela hoje conversou mais cedo num programa nacional, pela primeira vez, falou da situação, o que ela sentiu, e ela perdeu 2 filhos, o marido está desaparecido, assim também como a sua irmã. E ela fez um apelo em rede nacional, porque o absurdo é que a Vale não está dizendo quem foi reconhecido e quem foi encontrado nos hospitais. Então, essas vítimas que estão passando por esse sofrimento, elas não sabem se quem está no hospital, quem foi identificado... Entre os 79 identificados dos 110 até agora, não sabe se é um deles, é isso? Exatamente. Então, o apelo dela foi que a Vale começasse a entrar em contato com os familiares e, de fato, possibilitasse que as pessoas fossem aos hospitais para perguntar se tem algum parente, alguma coisa. Então, as pessoas estão literalmente no escuro lá em Brumadinho, e isso está preocupando, está criando... Ela falou assim que o emocional dela está muito abalado e ela não sabe o que vai ser do futuro, porque ela passou por essa situação e não sabe se o filho onde está, se foi reconhecido, se vai ser recuperado. Então, aí, mais uma falha da Vale que tentou, de alguma forma, impedir que as pessoas reconhecessem, que estivessem lá nesse momento tão difícil. Agora, é importante também fazer o registro que o governo de São Paulo mandou mais de 400 kits de uma forma de localizar pelo DNA, através da saliva, os corpos e restos de corpos, porque as pessoas, vimos há pouco o impacto dessa lama. Então, infelizmente, essas pessoas vão ter que lidar com uma situação que é ainda mais dolorosa, que é o impacto de não ter certezas. Eu acho que é Além da perda, é a falta de certeza. Eu acho que é nessa linha a dificuldade de abrir, já expor, né? Exatamente porque estão fazendo reconhecimento por DNA e alguns corpos estão decompostos, são... Uma semana, né? Então, tu não podes apresentar, às vezes, para essa mãe, não pode apresentar um pedaço do filho dela. A professora Gláucia de Oliva, professora de matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o meu filho mora em Brisbane, na Austrália, e eu quase enlouqueci quando ele me contou exatamente isso. E o que é pior, ele surfa, mas eu orientei para que ele só surfe embaixo dos helicópteros. Ai, que horror. Você já imaginou tocar uma sirene dessa? Isso quer dizer... Tu tem 1 minuto e meio para sair. Porque tubarão branco é grande. Mas tu tem a prancha, fica em cima, bem paradinha. Não, ele come você, a prancha, come tudo. Com a prancha ele limpa os dentes. Com a prancha ele espalita os dentes. Você já imaginou que sensação desagradável? O sujeito tá na água e toca o negócio, mas tem 1 minuto a 1 minuto e meio, dá tempo. Dá Se não dá tempo para correr, dá tempo para rezar. Dá tempo para rezar. Vamos mudar o assunto por enquanto, podemos até voltar depois. Esse que é o assunto, lógico, Brumadinho é um assunto extremamente pesado, mas esse assunto da presidência da Câmara e do Senado é um assunto que envolve a todos nós para sempre, para todo e sempre, né? Então, a doutora Roberta já trouxe uma informação que nós estávamos iniciando às 6h30, iniciou esta votação que o Senado fazia e era o primeiro comentário até ligado à minha manchete, porque ele sinaliza o que pode acontecer lá. Já havia uma moção assinada por 54 senadores pedindo a votação em aberto. E várias candidaturas foram na madrugada aconteceu uma reunião, várias candidaturas foram retiradas para centralizar em candidaturas que pudessem fazer o enfrentamento. Então, a Sônia, na quinta-feira à noite, a Sônia perdeu, dentro do MDB, a Simone, perdeu a eleição contra o Renan Calheiros dentro do MDB e já se juntou a esta oposição. Então, a tendência é que hajam poucos candidatos pelo Senado, tá, para fazer o enfrentamento. E agora,
muito mais com a votação em aberto. Em relação à Câmara, a Câmara está muito mais definido, porque a Câmara, o Rodrigo Maia, só com a soma dos partidos, dona Magda, ele soma 330 votos. Considerando isso uma abstenção, uma abstenção ou uma traição de 10%, 15%, ele ainda faria quase 300 votos quando ele precisa de 257. Então, é muito difícil. A questão que ficou também, porque o próprio regulamento é dúbio, é a questão de haver segundo turno ou não. Então, eles vão também decidir, como questão, antes de iniciar a votação, se haverá segundo turno, porque vai mudar. Diminuirão os números de candidatos se não houver segundo turno, porque aí todos se concentrarão em menos candidatos para fazer o enfrentamento. Agora, se há segundo turno, então não tem problema. O importante é fazer votos para enfrentar Renan e enfrentar o nosso querido presidente do Senado atual, que quer a 4ª reeleição. Eu acho importante também trazer um número que dos 513 deputados que tomaram posse hoje na 56ª Legislatura Nacional, destes 269 parlamentares nunca exerceram uma legislatura. Ou seja, é um recado de nós, povo brasileiro, dizendo aos políticos: nós queremos uma forma de fazer política nova, queremos que as pessoas dialoguem. A política é a arte do diálogo, mas sobretudo que seja a arte de enfrentar e compreender até o final os pontos de vista divergentes. Por quê? Porque sempre um outro lado tem um ponto de vista que tem alguma coisa para acrescentar que seja valoroso para o meu ponto de vista, que pode ser o oposto. E a gente diz, né, no jargão, que a política tem um primeiro mandamento, que nós queremos que isso não vigore nessa legislatura, que é da traição. Então, que esses políticos não nos traiam. É o que eu mais desejo. Roberto, o Paulo está comendo lá no Senado. Tá. Eu estou acompanhando aqui, já disseram que o Paulo está comendo, já teve empurrão e não sei o que. Isso vai acontecer. A mãe de uma, mas é a mãe do aberto, outro. né? Mas sempre foi a mãe no meio, né? Inclusive, tem telespectadores conversando conosco pelo Facebook, comentando que nós estamos Então, vamos esperando. parar de conversar com o telespectador e vamos participar do programa eu só queria lembrar, em relação à manchete que dei, o que se discute, por que é tão importante, por que o país está parado acompanhando essa eleição. Porque nós temos, dona Magda, por exemplo, só na Câmara, não é só a presidência, são 8 cargos. É um presidente, 2 vice, 4 da mesa. A bronca é grande, a bronca é grande. Suplentes, né? Então, são dezenas, esses agrupamentos vão dizer, e por que está sendo angustiado? Para saber, por exemplo, o PSL, que é o partido do presidente, está apoiando o Rodrigo Maia. Isto sinaliza, esse número de votação, poderá sinalizar o apoio que o presidente ou o partido do presidente terá na eleição, especialmente da Previdência. Então, por isso que está se dizendo que há muito mais do que uma simples eleição de presidente, mas uma eleição ideológica dos grupos que começam a se formar. Sem dúvida alguma. Exatamente em cima da informação que deu o Roberto, de quase 260 novos deputados. Então, 269. Então, hoje tu não sabes o que vai acontecer numa votação. Tu não conhece, né? Exatamente. Tu não conhece. Mário Barcelos. Não, ontem uma telespectadora... Um telespectador ligou para cá e perguntou a respeito desse livro aqui, um livro fantástico a respeito da Alemanha, de 1800 até os dias atuais. Desde a era napoleônica, para quem não sabe, Napoleão invadiu também uma parte da Alemanha, né? Uma parte da Alemanha. E a Alemanha hoje é a maior nação da Europa, o maior exército da Europa e o maior poder financeiro da Europa, né? O centro do euro é calcado, evidentemente, no Bundbank, ou no Bundesbank, né, que é o Banco da União. Bund, em alemão, significa união. O senhor Vitorino está me olhando de soslaio, eu já o vejo. É o banco. Bund, em alemão, significa união. Aqui tem outro. Parou. Bom, e eu quero explicar para vocês, a filha dele mora na Alemanha e ele quer mandar esse livro. É interessantíssimo esse livro, porque passa sobre a Prússia, a criação do comando da Alemanha por Bismarck, através do Império Prussiano, a guerra de 1870-71, a guerra franco-prussiana, onde a Alsácia e a Lorena passam, que são 2 pequenas províncias que passam a Alemanha, e assim por diante até a Segunda Guerra Mundial e os dias atuais. E é ótimo, para ele que está com a filha lá fazendo uma formação ela conheceu a Alemanha, acadêmica, porque aqui, assim, é da era, como tu diz, da era napoleônica a Angela Merkel, uma avaliação envolvente que agradará estudantes, acadêmicos e leitores em geral.
Quem deu esse texto foi a Julia Sneeringer, da City University of New York. E o autor do livro é Martin Kitchen. Tem que cuidar porque tem muitos livros sobre a Alemanha. Então, assim, ó, é a história da Alemanha, tá? Vamos botar aqui de novo para o nosso telespectador, porque realmente, ó, a história da Alemanha moderna, ó, de 1800 aos dias de hoje. Então, vem realmente ao encontro do que ele pretende a Alemanha, que a filha leia. 1800 realmente nem existia, não existia como nação. A Alemanha foi existir como nação a partir de Bismarck, o chanceler de ferro, que era um advogado, por sinal, muita gente pensa que ele era militar, nunca foi militar na vida dele, pelo contrário. Ele une através do comando da Prússia todos os estados, todos os reinos e principados e etc, que era uma divisão terrível. Uma aldeia era um estado independente. Então ele une tudo isso e transforma a Alemanha em 2 guerras mundiais e hoje novamente a maior potência da Europa. Essa sim é uma resiliência. O Bismarck que deu nome ao navio responsável pela maior perseguição náutica de todos os tempos. Afundem o Bismarck. Essa era a ordem que os aliados tinham, porque era um coraçado alemão extremamente poderoso, um poder de fogo brutal e surpreendentemente ágil, o que não é comum nos coraçados, é comum nos cruzadores. E esse coraçado fez tanto estrago que ficou famosa essa expressão que o Marne disse. Afundem a o ordem Bismarck. Dos aliados, afundem o Bismarck. Era... Aê, Magdinha! Na audiência, depois de um banho de mar surpreendentemente cristalino e verde. O Caribe é aqui em Atlântida. KKKKK. Espera pra ver amanhã. Beijão, Otávio Beiloni. Otávio Beiloni não. Agora devia. Eu não vou te dar ouvidos. Nossa cara querida, porque eu tô com saudade dela, por isso. Vai ficar muito, porque ela tá em férias só no dia... Só volta em abril. Não, mentira. Só volta dia... Não, Agora ele é um galanteador, né? Não, meu... Ele é um galanteador. Eu quero Mas interagir é meio com nossos... caduco, né? Porque ele troca os nomes. É que a idade não me socorre, mas eu quando Ele era novinho... pode ser galanteador, mas ele é meio Quando eu era atrapalhado. novinho, dona Amália, quando eu era novinho, eu era... E quando tu era novinho, a tua franja já fazia essa voltinha igual a Foi meu maior sucesso, dona Amália. Eu, no meu grupo escolar, quando eu era jovem, fazia o maior sucesso. Tu usou o guarda-pó? Eu sou contemporâneo do Rony Von, né? Fazia Não, mas eu quero saber se tu usou guarda-pó. Lógico, Eu também usei guarda-pó. Com muito orgulho. Fiz a primeira comunhão num grupo escolar. Eu vou lhe mandar, vamos trocar as nossas fotos. Eu não tenho mais, porque... não. E medo que eu tenho que alguém me faça chantagem. Não, eu não tenho mais essas Mas eu queria interagir com... Por favor, tô brincando. Eu quero dizer que primeiro, ontem estive num evento... Disseram que eu fui no ginecologista, né, dona Maria? Foi. Eu não sei que disseram isso. Foi fazer a revisão da tua cirurgia. As minhas redes sociais entupiram com essa grosseria que eu sofri nessa bancada aqui ontem. Mas eu não guardo mágoa, senhor. Eu não guardo mágoa, senhor. Eu olho pra frente. Presta atenção. E eu estive no fórum, também consegui levar um amigo lá que está fazendo algumas coisas na minha casa e aproveitei para ir num evento, que se faz às quintas-feiras lá, estavam figuras proeminentes e mandei uma foto para essa bancada. Mas do fórum não mandou, né? Muito engraçado. Aí fórum de Capão é horroroso. Eu tive que ir no fórum. Eu tive que ir lá, é uma coisa chinela. Não tem que mandar, não quero saber. Mas lá estavam figuras. Então eu quero primeiro nosso anfitrião, o Dodge Sirena, querido, que nos recebe, sei lá, mas tinham figuras extremamente relevantes lá, o nosso Paulo Sérgio Pinto, o meu grande campeão do mundo, né? Que levantou a taça, o De Leon, e outras figuras que eu não quero citar, todos que eram depois mais tu esquece de 40. Então eu pego essas figuras, quer dizer que foi uma noite muito saudável. E 2 em especial, porque 2 aniversariantes, o Cláudio Félix, que está comemorando seu aniversário, querido, um amigão que a vida me deu, que legal. E João Bretanha, que deu show lá, o show futebolístico. Então, essas são as minhas homenagens, dona Magda, agradecendo a repercussão da senhora, porque a senhora levou tanta pedrada afetiva lá, daquele grupo, é um grupo, mas só dos solteiros, os casados. Mas não tinha ninguém solteiro ali? Que é isso, dona Magda, que é isso? Não tinha ninguém solteiro. Sabe, vai querer desempregar meus amigos lá. Metade era solteiro, os solteiros manifestaram muito apreço. Eu tô no mercado, tô na pista. Os casados se comportaram. Eu tô no mercado. O Mário Barcelos fez o somatório das penas naquela foto, com 232 anos. Só, então, mas é que não foi pra segunda instância ainda. Não foi pra segunda instância. Ana, o teu manchete.
Hoje, então, o Mourão, que após sair, então, do cargo de presidente, porque o Bolsonaro já passa bem, está em recuperação no Albert Einstein, hoje até através da sua conta oficial postou uma foto e um vídeo onde ele se emociona bastante com a visita de 2 voluntários que foram até o quarto fazer uma apresentação musical, cantaram Evidências, ele se emocionou demais, até chorou. Então foi o Ruxo que mandou. Parou? O Mourão, então, hoje conversou também, parece que nós temos um vídeo aí, ó. Ó, tá aí, ó. Olha, coitadinho, tá sensível. Eu preciso aceitar que não dá mais. Ele tá chorando por causa da afinação. Eu ia dizer que gente mais desafinada. O homem chorou de raiva. Se tivesse pedido para o Vitorino ir lá cantar, a gente teria... Olha o Bolsonaro mais fácil. no hospital, todo cortado, E essa gente desafinada. Eles tocaram no Tom Jones. Tom Jerry. É impressionante o show Vitorino. Ele depaupera qualquer coisa. Se é pra depauperar, é com ele. Eu lhe lanço um desafio. Fica meia hora ouvindo aquela dupla. Não dá. Dona Magda, ele é tão tendencioso que ele, quando eu canto Evidência, ele me esculhamba. Diz que a música é horrorosa. Agora era pro presidente, ele achou linda a música, dona Magda. Ele achou linda a música, dona Magda. Aí não pode. Falando nisso, falando em achar lindo música, dá pra gente mostrar uma outra música, hein? A da Anitta? Opa, melhorou. Não deu? A produção boicotou? O que é, Roberto? Eu só queria fazer ainda um registro que o nosso deputado, o nosso senador Renan Calheiros está realmente perdendo a cabeça e tendo atitudes indecorosas, inclusive com o Gereissati. Então vejam que a velha política tentando se impor. Então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos mais dizer isso, porque tu está convidando as pessoas para saírem do nosso programa para acompanhar a TV Senado. Então não vamos mais fazer isso, tá? Vamos deixar, não vamos mostrar nada, não vamos falar mais, que as pessoas vão olhar o Renan e não vão nos olhar, né? E eu queria também mandar um beijo para a dona Loiva Santos, que está conosco sempre no Facebook, e ela pede que o Dr. Ruschel e o Gustavo Vitorino também mandem beijos para ela. Então, um beijo carinhoso para a senhora Loiva. Dona Loiva, um beijo para a senhora. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Mas só voltando aqui... Mas só porque deixa eu fazer das palavras do Vitorino as minhas. Tá, posso continuar com o programa? Mas é que ela pediu um beijo também, dona Magda. A matéria, então, que o Mourão deu uma entrevista para o O Globo, uma conversa extensa sobre assuntos polêmicos, e um desses assuntos abordados foi a questão da... Como se irá lidar no país com as questões de gênero? Ele fala que, então, ele e o Bolsonaro têm uma visão um pouco diferente. O Mourão fala que se é uma questão de saúde, se é uma questão de saúde pública, então deve ser, sim, abordada de uma forma direta e franca e objetiva nas escolas, sem levar para um lado ou para o outro, mas dentro até dessa colocação, ele se manifestou de uma forma bem clara, dizendo que hoje a questão do aborto é uma questão de saúde pública e que essa, então, deveria ser uma escolha da mulher quando não consegue, então, criar um filho, ou até acontece uma situação de que ela é abandonada pelo seu companheiro, pelo seu marido, onde acontece, sim, no Brasil, o abandono paternal, a mulher tem, sim, o direito, então, de procurar os seus direitos, e ele acha que o aborto é um deles, deveria ser garantido. Então, essas foram as palavras do Mourão. A entrevista fala sobre outros assuntos também, até a questão de que ele e o Bolsonaro discutem em alguns momentos, e quando ele tomou a frente da questão na campanha eleitoral, o Bolsonaro falou: eu que sei desse assunto, eu que já estou na política há muito tempo, tu fica mais calmo, vai ficar tudo bem, depois a gente conversa. Legal. Olha aqui, ó, boa noite. Dona Solange, um abraço para a senhora, Dona Solange, obrigado pela... Por favor, pede para Ana cantar Evidências, sou de Gravataí. Não sei. É o teste. Como é que é? É o teste. E nessa loucura de dizer que não te quero, O contratempo. usando as aparências, enganando as evidências. Ajuda, Ruxo. Me deixe fora dessa, aí. Ué? Deixe fora dessa. Ruxo, canta essa música. Meu coração. Ruxo canta essa música. Não... Mas era pra Ana cantar, mas a Ana não sabe, a gente teve que ajudar. mas ela fez o refrão. A gente teve que fazer o backing vocal. Quem quiser a música inteira, vai no show da Ana, que vai estrear. Não, o nosso. Vamos fazer um show. Vamos. Eu, tu, o Vitorino e a Magda. Vamos. A Magda organiza lá, porque lá no teu aniversário, ela que botou ordem na casa, entendeu? Ela que botou ordem na casa do teu Tá todo mundo uma pra lá, um pra cá, não, vem aqui. Eu digo, não, vocês estão muito desafinados. Para tudo, vamos começar de novo. Bar, a gente tem um Não, bar, ela criticou parabéns. Ela criticou parabéns. Sim, ela xingou Ela não estava desafinada, parabéns. Eu não sei, não. Tu não sabe. Eu tava com uma pedra da minha água mineral.
Doutor Ruxo, fale, doutor Ruxo. Tem mais seriedade esse programa. Tem gente que desafina até indo dizer o nome da música, dona Magda. O nome do presidente ali sofreu quando deram o nome, os autores da música já estavam desafinando. O meu irmão disse que acha que foi o Lula que mandou os cantores do Bolsonaro. Isso é pra dar uma infecção no cara, dona Magda. Foi uma mensagem ao vivo do Lula pro Bolsonaro. Telemensagem. Instalou e ficou aquele Passat na frente do hotel lá tocando lá de baixo. Mário Barcelos, vamos dar um pouco de seriedade a esse programa, Mário Mas o senhor Barcelos. Vitorino que postulava dar notícia, que o programa não falou nada, o senhor Vitorino, ele só cantou ali e ainda falou mal dos cantores do presidente. Cantaram com muito coração, né, seu Mário? Cantaram com coração. O Mário tá com ciúmes da cirurgia do Ruxa, quer fazer uma... Parou? Não, olha aí. Dona Magda, mas aí a senhora tem que nos defender, dona Magda. Não tem seriedade o programa, a senhora tem que nos defender, dona Magda. Eu tenho família. O Beto Richa. O Ruxa é um homem de família. Gente, sexta-feira, você sabe, né? Sexta-feira é diferente o programa. As pessoas já estão, assim, os rabinhos já estão abanando, assim, o rabicho, eles já estão abanando os rabichos, assim, que já vão... O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio, ignorou e mandou soltar ontem o ex-governador do Paraná. Já tinha visto isso, já tínhamos falado a respeito. Eu só quero apenas fazer um adendo, um aditivo aí. Isso, tá, Mário, se me permitir. Um aditivo. Que ele julgou que as notícias são velhas, né? Que as acusações são antigas, são requentadas. E que ele, em nenhum momento, ele e o irmão, que também já está solto, que é a cara dele, o focinho de um cara do outro, já também está solto e não tem porquê de mantê-lo na cadeia, né? Porque as notícias as acusações são antigas, já são requentadas, etc, etc. Então é aquilo que eu disse, né? Exatamente o que o Kennedy falou a respeito disso, né? Todo mundo tem direito de se opor à lei, mas não em desrespeitá-la. Aqui as pessoas não se opõem à lei. Eu quero cumprir a lei, mas desrespeitam a lei. Maria, tu está corretíssimo. Nós trouxemos esse inquérito aqui. Houve um primeiro habeas corpus concedido pelo STF na oportunidade, e aí se soltou, e se proibiu ainda o Gilmar Mendes, ele disse assim, e que ele não possa mais ser preso por causa desses fatos. Sim. Mas o juiz da vara de origem, quando deu a nova ordem de prisão, disse assim, não é pelos mesmos motivos, não são pelos mesmos fatos. Ele está pressionando as testemunhas, isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com o que originou o inquérito, com o que originou o roubo. Ele está influenciando no resultado. Mas, lamentavelmente, o presidente do STJ, ele é presidente do CNP, dos que fiscaliza, Gustavo, que fiscaliza os olhos do juiz. CN... Não, Tanta sigla, né? Não. Mas, de qualquer maneira... Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Ele é presidente do CNJ e é desembargador, e é ministro pelo STJ. E aí ele vai e diz assim, fatos velhos, então já havia um habeas corpus. Aí fica difícil. O Rafael Martins, ele escreveu praticamente 2 páginas. Mas eu achei bem legal. Boa noite. Eu penso que só os responsáveis técnicos têm que ser indiciados. Falando da barragem. E dona Roberta, leis sobre segurança do trabalho existem. O que não há, como bem disse o Vitorino, são recursos humanos para fiscalizar grandes e médias empresas. Amo vocês. E aí, Vitorino, não vai fardar o terno vinho? Magda, esses dias teve um telespectador que falou que você lembra a mãe dele. Eu pensando que você lembra a minha, pois és inteligente, bem-humorada, meio brava, às vezes, mas sempre justa, viu? Que é o que diz o doutor Ruxo. Magda, nem Netflix bate vocês no horário. Marne, canta Sinatra. E aí ele pergunta assim, por que o Marne está meio Chicão Tofani hoje? Bem quieto na dele. Credibilidade não tem nada a ver com seriedade. Hoje é sexta, o programa pode ser bem menos formal, ou seja, menos sério. Rafael Martins, ele pediu para cantar Sinatra. Mas eu não sei, um presente para dar para a senhora. Mercado Público, Pai Paulinho, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, tive lá, o programa foi citado nos microfones, que legal, que bacana. Tinha 2.000 pessoas dentro do Mercado Público, atualidades, para mandar isso aqui para você, de Iemanjá, que é a nossa grande festa esse fim de semana. Sim, a procissão. Ai, que amor. E a dona Magda ganhou um brinde muito Ai, que amor! Olha aqui, ó. Que lindo. É uma lembrança, né, da festa. Tem assinatura aqui da prefeitura e tudo. Essa aqui não. O único programa citado lá foi o nosso, Ruxo. Um grande axé para todo mundo aqui. Parabéns a toda a equipe. Que a gente divulga o mercado muito público. Muito obrigada. Sem dúvida. E o prefeito gostou muito. Olha aqui, e aí... não vou abrir, senão vai... E aí eu boto esse assim. rolo é para te deixar na... Eu sei, assim, eu tenho outro. Eu tenho outro lá também. Vamos que bonita essa Iemanjá.
já. Vitorino é tão pão duro que é capaz de aproveitar para colocar na cozinha dele lá quando quebra o barrigo, né? Mas esse que nosso telespectador mandou, esse telespectador Rafael Martins, perguntando o que o Marne está o bondoso Marne está tão quieto. Eu sei, o Marne anda muito triste, ele está muito amagoado, porque vem sendo achincalhado na bancada. É verdade. Ele não recebe o reconhecimento público na bancada. Tu acha que eu preciso trazer o extintor de incêndio ou tu não vai incendiar muito o negócio hoje? É que eu me preocupo muito com o seu Marne. Eu sei. O bondoso Marne. E o seu Marne não está feliz, é objeto sabia? da minha preocupação. Seu Marne não tem sentido bem. O Vitorino tem uma tese que ele me falou em off. Vamos falar no rabicho hoje, porque o horário é mais legal. Porque tem algumas mulheres que têm o joelho meio detonado. É por causa de uma história. Ministro Marne... Mas não, Chicão Tofani. Chegou. Marne Barcelos. Ministro da Educação defende fim das cotas e volta de moral e cívica. Ricardo Vélez Rodrigues também disse que é a favor da cobrança de mensalidade em universidades federais. Eu gostei desse ministro, hein? Ele fala da meritocracia. Né? Exatamente. Eu acho que qualquer um, não é por ser branco ou negro, eu tenho amigos maravilhosos, advogados negros, tá? Nós temos o Cortes, né? O Cortes é um dos maiores advogados criminalistas, é um negro e tem orgulho de ser negro. É verdade. Então, o negro tem que ter orgulho de ser negro, ele tem que ganhar, ele tem que passar porque ele tem mérito, ele aprendeu, ele estudou. Na sociedade americana é assim. Mas evidente. O negro se sente até superior e no branco. Mas ele é. Que ele é o cara. Hollywood, os melhores atores é tudo negro. Will Smith e outros tantos, Shane Murphy e tal. Então ele tá abordando um tema muito sério. Agora, tem muita gente que não quer isso. Então é uma coisa que qualquer opinião que se der a respeito disso sempre vai ter o contraditório. Um país se forja, se plasma através da educação, coisa que nós não temos aqui. Pelos professores que não têm o preparo, mas principalmente porque não há valorização do professor. O professor no Brasil virou um cidadão de segunda, me desculpem, ou de terceira classe, em função de... Mas é professor. Isso aí... É como se fosse uma coisa ruim. Sim, por isso que o senhor abandonou. Abandonei por causa disso. O senhor... É charme hoje ser professor? Não, eu sou também antropólogo. A minha tese de formatura foi antropólogo. Não. Que barbaridade! Eu disse, ele está te ofendendo, Vitorino. Pô, vocês falam os troços. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Tá, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, Marne, ainda a respeito disso, da manchete, tá? O ministro da Educação ele cita como exemplo o ensino superior no seu país de nascença, que é a Colômbia, onde a mensalidade de universidades é paga conforme a renda do estudante. Isso Ou seja, legal. Se você é rico, paga mais. Se você é pobre, recebe bolsa, resumiu ele, tá? Ele diz o seguinte: em nenhum país a universidade chega para todos. E que, nos governos militares, muitas instituições de ensino superior foram criadas, mas a preparação de professores para o ensino básico ficou em segundo plano. Que vem ao encontro do que tu estás dizendo. Exatamente isso. Tem que preparar o professor. Quem vai para a sala de aula é o professor. O professor é o Deus da sala de aula. Vão me criticar porque eu estou dizendo isso, mas ele é o Deus, ele é o ponto. Mas ninguém pode te criticar. O polo de tudo é o professor. O aluno, o educador, tem que se apaixonar. O aluno tem que até repetir as palavras, a brincadeira, alguma coisa que o professor diga. O professor é vital. A juventude adora quando tem um líder dentro da classe. Sem colocar ideologia, partido Y, partido aquilo. Vamos pensar em Stalin, vamos pensar em Lenin, vamos pensar em Hitler, vamos pensar em De Gaulle, sei lá. As pessoas têm que colocar conhecimento, cultura e deixar a opinião de cada aluno ser formada através do seu conhecimento. A ideologia através do seu conhecimento. Eu vou ser do partido tal porque me apresenta isso, Y. Não ser implantado e colocado na cabeça de um adolescente tudo aquilo que ele não precisa ouvir. E eu até contei para vocês aqui, a filha de um amigo meu de 13 anos de idade, porque ele falou que ia votar no Bolsonaro, a filha ficou de mal com ele. Propôs sair de casa. Olha que situação, mas meu filho, eu quero votar nele. Não, mas tu não pode votar nele, então não é mais meu pai. Que plantaram isso na cabeça da menina. Eu perdi uma namorada por causa disso, que eu falei, até foi um caso, eu fui queimado na internet, eu sei que botei uma foto minha com o Bolsonaro quando ele visitou aqui o Paulo Sérgio. Antes Sim, dele, eu me lembro, eu estava aqui. Foto, a mulher falou horrores de mim. Agora tem que engolir Bolsonaro, Mourão, General e Urutu. Deixa eu dizer, só para não passar batido, o ministro, ele é contra as cotas, ele quer acabar com as cotas, mas não porque ele quer
se acaba com as cotas no momento em que tu qualifica o ensino. Sim, não é tirar agora. Não, ele disse que ao longo desse período todo de governo também eles não vão conseguir resolver esse problema, mas que ele espera dar início a esse processo para que seja seguido pelos próximos. Todos têm que ter a mesma oportunidade no ensino elementar. Exatamente. Desde a mais terra infância, todos têm as mesmas oportunidades. E aí, através da meritocracia, uns vão se sobressair e a grande maioria não vai acontecer nada. As mesmas oportunidades. É isso aí, o Vital. Porque senão, se tentar equilibrar por lei, vira uma bagunça. Não, é isso e não. Esse é o problema que nós temos no Brasil. Eu, por exemplo, cotas, eu sou favorável à cota social. Eu acho que escola pública tem que priorizar os pobres. Pobre, universidade, priorizar cota social. Agora, cota racial, isso é... Dona Magda, isso é indústria. Tudo para mim, a gente comunga sobre tudo para mim passa pela educação, mas eu tenho sido um defensor aqui da questão do controle da natalidade e quero linkar com a notícia que trago aqui. A notícia por si é uma das tantas que estarrece a gente. Uma mãe com 4 filhos torturava as crianças até que alguém viu lá, até um dos namorados dela viu e chegou aos ouvidos da avó, que denunciou no conselho tutelar, e ela foi quase que apanhou dos vizinhos, foi presa e está num presídio lá. Mas a questão, aí tu vai para dentro da notícia, ela tem 22 anos e 4 filhos. Que horror. Sendo que o mais velho de 6 e o mais novo de 8 meses. Como é que nós vamos gerar educação? Como é que nós vamos gerar educação? Como é que nós vamos conseguir dar emprego para esse povo se nós continuarmos fazendo isso? E aí, então, ela é usuária de droga, ela agora está presa, mas vai sair. Sim. Aí ela perdeu os filhos, o que ela vai fazer? Vai gerar novos filhos. E aí, como é que nós vamos consertar uma sociedade assim? Então, eu luto muito pela educação, mas se nós continuarmos despejando seres humanos sem nenhum preparo, nós não vamos conseguir ter uma sociedade organizada. Sem dúvida. Roberto. Magda, o efeito da produção industrial na nossa economia. Essa semana, o IBGE divulgou novamente dados a respeito do quanto a nossa economia, a economia nacional, ela cresceu um pouquinho em relação a 2017. Havia uma expectativa que a economia crescesse 3% e a nossa economia cresceu 1,5% no máximo. Eles ainda estão fechando esses cálculos. Mas por quê? Porque houve uma série de problemas conjunturais e estruturais que geraram essa deficiência no crescimento da economia, e a indústria brasileira foi o primeiro setor que afetou. Só que quando a indústria passa por esse processo de desaquecimento, isso afeta outros setores. Segundo o levantamento do IBGE, 13 dos 26 ramos pesquisados registraram resultados positivos. Quais foram? O setor de veículos, ainda com a crise da Argentina, esse setor de veículos ele teve queda e também aumento. Foi curioso porque, claro, a Argentina em crise comprou menos carros e isso afetou. Mas ainda assim apresentou dados positivos. O setor de produtos farmacêuticos e produtos de papel celulose. As atividades que sofreram baixa no ano de 2018 foram os segmentos de produtos alimentícios, que teve uma queda intensa de 5%, e também tiveram resultados negativos o setor de fumo, de vestuário e acessórios. Foi realmente decepcionante alguns dados, né? E os motivos dessa desaceleração são estruturais e conjunturais. O que acontece? Como eu disse, conjuntural em relação à economia. As empresas tiveram dificuldade de renegociar suas dívidas. Quem é pequeno empresário vai saber disso que eu estou falando. Não foi tão fácil assim conseguir o crédito que a pessoa física estava obtendo dos bancos no ano passado. E teve também um crescimento muito grande de empresas que pediram renegociação, entraram em falências e tal. A questão estrutural, aí é que vem. O setor das fábricas estão há 20 anos sem atualizar o seu parque fabril. Segundo economistas e especialistas dos setores, eles afirmam que o Brasil está muito velho com os seus parques fabrios. E isso impacta no chamado custo Brasil, que é um produto que fica mais caro.
A indústria internacional está falando em indústria 4.0, está falando em alta tecnologia, em robôs, inteligência artificial e muito poucos dos empresários brasileiros estão conseguindo, de fato, investir nisso. E o que a gente vê pelos números? Me chamou muito a atenção que os números do comércio, no ano passado, cresceram. Então, o que a gente percebe? Que aquilo que você está comprando no comércio, infelizmente, não está sendo produzido pela nossa indústria brasileira. Então, ficam aí os números e os dados para que, no balanço de 2019, a gente possa rever números e, quem sabe, se houver as reformas que tanto precisamos, a gente possa ter melhores números para o final do ano. Posso dar uma palhinha do meu Grêmio ou não? Por favor, fale. Eu sei que não é pauta a notícia esportiva aqui, temos dois especialistas, a Ana e o Chicão, mas eu quero dizer assim que é muito importante a gente falar do Grêmio até por um reconhecimento. O Grêmio desde 2015 mantém um modelo de jogar, mantém uma forma de jogar e impressiona a diferença que o Grêmio está. O Grêmio está pronto, com uma equipe organizada, criando peças de reposição, que é a grande falta do Grêmio. Todo mundo querendo comprar. O Grêmio tinha um time, mas não tinha peças de reposição. Ele está usando esse momento para criar um time titular e, a exemplo do que tem em Palmeiras, criar peças de reposição. Então, realmente, para o Campeonato Gaúcho, a diferença está muito grande e o Grêmio sinaliza que terá uma grande temporada. Olha aqui, ó. Nenhuma relação com o seu gremismo, né, doutora Ayrton Rocha? Essa é a minha análise? Eu acho que não. Acho que não. Não, eu faria esse comentário. Eu acho que não. Eu sou colorado e faria esse É comentário. verdade. É um time que vem mantendo a sua estrutura, né? Já são 3 temporadas e principalmente vitoriosas e que dá, de fato, um esquema tático do Renato Portaluppi que não se torna necessário um jogador. Na realidade, são reposições, porque a máquina já está estruturada e só mudam as peças dos jogadores, ao contrário de outros times do Brasil. Nesses, eu incluo também o Internacional, que em alguns momentos se torna dependente, por exemplo, da criação do D'Alessandro, que cria as jogadas, que esquematiza todo o campo e quando não tem a presença dele, né, o Sarrafiori, que é o jovem talento que viria a substituir, então, o D'Alessandro, acabou não sendo a escolha do Odair, só dos últimos 5 minutos, jogador dos últimos 5, então, assim não dá. Então, o que se encaminha o campeonato é que o Grêmio conquiste o estadual e o Inter fique só para uma... Conquistar tá longe, eu só quero reforçar, estou falando em conceito está passeando, de time. Não, estou falando em conceito do time, porque eu quero te dar, quando eu falei em 2015, por quê? Se tu pegar dois talentos que estão surgindo no Grêmio, o Jean-Pierre e esse menino do Matheus Henrique, esses meninos em 2015 eram juvenis, mas já viam o do Grêmio jogar daquela maneira. Então, quando tu vais jogar numa equipe pronta, e a base também uma equipe que rotinizou, lógico, uma equipe que rotinizou uma forma de jogar, ele se adapta muito mais fácil. Tu falaste em comparação internacional. Internacional já fez dois esquemas em 3 jogos. É muito difícil para o jovem se firmar, para o próprio Sarrafiori, que vem do exterior, né, se formar numa equipe que um dia ele faz uma função, no outro dia é outro tipo de função. Então, eu falo, na repetição, tem muito a ver com sucesso no futebol. E só para a gente trazer a informação, né, que o Guerreiro possivelmente ele já está liberado para treinar com o grupo do Internacional, chega possivelmente, essa é a previsão inicial, na segunda-feira à cidade de Porto Alegre pela manhã, ali no máximo até o início da tarde, porque ele foi liberado numa conversa com a VADA, com a FIFA, também teve interferência em todo esse processo, então ele foi liberado com antecedência, dia 5 já pode atuar com o grupo, treinar e quem sabe já atuar no final, aí nas últimas 3 rodadas do Campeonato Estadual na fase classificatória. Então, uma boa notícia para os colorados que aguardavam com ansiedade a possibilidade do Guerreiro mostrar a que veio e se de fato vai valer a contratação dele. Se a dona Ana estivesse aqui há 1 ano atrás, hoje ela estaria apresentando aquele programa da Globo de domingo de manhã. É verdade. De futebol. Não, estou falando. É verdade. Eu sou um profissional da área. Eu tenho 50 anos. A Ana foi feita para isso, né? Foi feita para isso, para fazer. Ela é cirúrgica. Falou o que ela fala de futebol, eu ouço. E tu acha que eu sou cirúrgico? Mas o senhor é uma personality. O senhor é diferente. O senhor é diferente. É uma personalidade. A Ana, ela é uma locutora, ela transmite. A Ana ela tem é muita competência. A Ana começou e foi galgando aqui. Vou ficar boba sem Não. Eu estou falando sério. E o Vitorino, tu acha que fala pouco? Ele é cirúrgico. O Vitorino é muito cirúrgico. Não, então deixa eu dizer uma coisa para você. Será que vocês pegaram no pé do Vitorino? Tem uma... Eu tô quieto, hein? Tá mesmo? Hoje tá. Mas continua. A hora que eu partir pra dentro, não reclamo. Não, depois do carro de ré. Fica ameaçando. Fica ameaçando. Aí tem um aqui que disse assim, Toninho, ó.
Grande Por que abraço. que essa mala do Vitorino, que é chato, não falta nunca no programa? Baga, isso aí Eu tenho que achar dá um jab nesse cara aí. Não precisa. Eu sugiro o seguinte... Parou, não responde. Se eu não sei o que... Não. Tem que dizer, vou dizer. Eu vou ser educadinho. O senhor manda um pedido para a direção, a dar uma folga pro Vitorino, porque eu não aguento mais ele, coisa e tal, que aí eu vou ficar muito feliz se eu receber. Tu é Te folga, mandaram uma rosa, Tu é seu folga, Manuel eu que Fonseca. pedi a demissão. Eu que sei. Não, do Vitorino só estão pedindo a folga dele. E o meu que pediram a demissão. O que é, o seu Maneca? O seu Não, Maneca? calma. O Manuel Fonseca te mandou uma rosa vermelha da cor da tua camisa. Para o Vitorino combinar com a camisa dele. Obrigado, e a todos Manuel. da bancada, o meu abraço. Coisa mais obrigado querida. pela gentileza. É o símbolo do PDT, E o outro Brizola. coisinho que pediu aí para me faltar, quem é? Eu vou achá-lo aqui. Tá. Eu vou achá-lo porque eu não queria te magoar, Vou entendeu? mandar um abraço pro Sem nenhuma Toninha. intenção. A Márcia Não. está de aniversário amanhã e amanhã ela comemora... Quem? A Márcia, secretária lá do Gondolês, está de aniversário amanhã. Baile tropical lá no Gondolês, ela comemora Festão. décadas de serviços prestados ao Gondolês, Dona 50 Magda. anos de vida. Deixa eu dizer Abraço, só uma Márcia, coisa abraço, para o seu Toninho. Ivan Mendes, que mandou um e-mail para o nosso serviço de assistência ao cliente, que vai direto para a direção. E eles mandaram para mim aqui, ele fala sobre o cicloturismo na América Latina. Interessante o seu texto, só que é muito, 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 muito extenso. E como bem disse o Marne Barcelos, mais de 3 minutos, uma leitura, mais de 2, 3 minutos, ninguém mais sabe sobre o que eu estou falando. Mas eu recebi, li, acho interessante. O senhor me perdoa, realmente eu não vou conseguir ler porque não tem como. Não tem como, é muito complicado. Tá aqui, ó. Foi a Rose que mandou. O Vitrolino, que é um chato, tá sempre no programa. Nunca falta. Foi a Rose. A Rose, eu também te Mãe amo. verdade. Rose, eu também te amo. Eu só gostaria de prestar uma homenagem a todos aqueles que no ato de fé amanhã irão participar dessa procissão maravilhosa. Saem ali da Igreja do Rosário e vão a pé até a igreja. Como é o nome da igreja lá? A igreja de dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes. Casualmente, Nossa Senhora dos Navegantes. Isso, tá certo. Ele me deu um branco. É coincidência. Não tem mais o negócio pela água, né, Marcos? Então, Não. eu quero dizer a vocês que é um momento de fé maravilhoso. As pessoas são motivadas pela fé, as pessoas que gostam de participar, que vão pagar suas promessas. É uma coisa realmente maravilhosa. A fé não tem preço, a fé não se palpa, é empírica, né? Então, Sim. não existe explicação para isso. A sua fé é a sua fé e leve a sua vida e faça a sua procissão que você vai se sentir muito bem. Gustavo Vitorino, uma notícia, por favor. Eu queria falar do prefeito de Brumadinho, que deu uma entrevista coletiva agora à tarde, uma entrevista bastante dramática. A Vale tem nada menos de que 35% de responsabilidade sobre o orçamento do município. E a Vale já anunciou a interrupção das operações, até porque não tem mais o que operar, né? Acabou tudo. E o prefeito disse, olha, eu, sem o repasse da Vale, eu não vou ter como pagar os salários de fevereiro. Claro, não tem. Não tem como pagar, então... É por isso que eu disse ontem aqui, não sei quem buscar... foi que falou, não tem mais comércio, terminou, ele disse acabou, que vai acabou a ter que buscar cidade, junto gente. Mas e Mariana, que foi devastada a cidade. E a cidade de Brumadinho está de pé, só que a economia vai ser devastada, não apenas pela falta de recursos da prefeitura, porque foi o que ele falou, não tem como demitir funcionário concursado não tem como demitir. Não, e tem outra coisa, e não dá para a cidade continuar, porque os clientes do comércio e tudo morreram. Sim, a Brumadinho, além da Vale, vivia do turismo, né? Só que agora... Sabe? Ninguém vai escolher o destino por uma razão óbvia. O desespero do prefeito é perfeitamente compreensível. E ele levantou uma questão da longa entrevista que ele deu, se queixou, falou dos recursos, falou das mortes, falou de tudo, mas o mais importante que ele falou foi o seguinte, é preciso institucionalizar no Brasil a mineração a seco. No mundo inteiro, a maioria dos países acabou com essa mineração hidráulica. Mineração a seco. Ou seja, você cava a terra, ponto. No Brasil, não. No Brasil é liberado. A lei é muito liberal aqui. Magda, vale o alerta aí para todo mundo que vai passar esse final de semana no litoral, porque afinal temos um grande show. Estou entre eles, dona Ana Carolina. Então, tome cuidado, doutor Ruschel, para não beber e ir para a direção, porque a Balada Segura estará com a presença confirmada no litoral, mais carros e mais
pessoas responsáveis por fazer essa fiscalização e principalmente a conscientização dos jovens que estarão nesse evento musical. Então, pessoal, aí tome muito cuidado, porque a fiscalização será mais intensa, acontecerá em diversos pontos, principalmente em Capão da Canoa, Xangri-Lá e na praia de Atlântida, onde será esse reduto, mas também nas estradas, porque eles entendem que esse movimento saindo das pequenas praias ao entorno... E vai acontecer, tem o entra e sai todo fim de semana, entra e sai, muda a população, é uma coisa Exatamente, louca. Então, pessoal, que tome cuidado, porque já desde o dia 14/12 de 2018, o pessoal já está na Balada Segura lá no litoral, não faz um trabalho, é claro, em todos esses locais, mas vai acontecer uma super operação, então todas essas pequenas praias do litoral gaúcho irão receber alguma parada, alguma fiscalização, e só para a gente trazer os números já concretos, são 29 blitz que já foram realizadas, dessas quase 2.000, então, motoristas foram parados, 312 condutores foram pegos embriagados, 322 CNHs foram recolhidas e 141 veículos também já foram destinados, então, aos seus, podemos dizer assim, depósitos. E a gente sabe que além da multa, além de ter a CNH recolhida, tu tem que pagar ainda as diárias. Então, e ter que tirar uma CNH nova ficou caro agora. Tem que entrar nessa vigarice que eles montaram lá em Brasília. Quero repercutir em dois sintomas. Primeiro, que há 2 anos atrás, eu vou anualmente nesse evento, com a convite do nosso querido amigo Dodge, que é amigo da Magda também, Sim. A Magda também é convidada. E o ano passado fui parado pela Blitz na rua principal do evento, ou seja, todos que estiveram no evento precisavam passar por ali. Lógico que eles não param a todos, mas a potencialidade de risco para quem bebeu e está no evento é muito séria mesmo. Principalmente para o pessoal que quer chega às vezes com um pouquinho, 15, 10 minutos antes dos shows, vá com antecedência, porque o movimento será mais intenso, tem que ir devagar, eles vão parar. A informação, pelo menos, foi enviada para a gente, é que todos os veículos é obrigatório a parada para, de alguma forma, ter inicialmente uma conversa, se a pessoa aparentar alguma forma estar embriagada ou se recusar a fazer o bafômetro, então vai ter que ser tomadas medidas mais sérias, né? E a segunda questão que tu traz, lógico que a gente repercutiu aqui, tu e o Vitorino foram bem enfáticos, que está subindo 4%, que as taxas já são altas, né? Mas eu não tinha me atentado ao valor final. Uma carteira AIB, dona Maria, que é a que eu tenho, uma carteira de carro e moto, R$3.600. Então, esses meninos que precisam trabalhar como motoboy, R$3.600 para fazer uma carteira. Olha, pessoal, é difícil. Eu não sou pela crítica, mas algumas coisas realmente a gente tem que se curvar. Não há. Como é que tu vai pagar R$3.600 para simplesmente habilitar? Depois tu ainda tem que comprar o veículo, né, para começares a trabalhar. É muito difícil. Em relação a esse negócio, só para encerrar o assunto, Chicão, em relação a recomendo às pessoas tomarem um engove, porque se for beber, o engove ajuda, e no caso de não beber, o engove ajuda a aturar as atrações desse festival. Agora, dona Magda, eu vou compactuar um pouco o Vitorino. Eu acho que o cara que vai pra praia, ele tem que ser multado, dona Magda. Ele tem que ser multado e ele tem que passar por um exame psiquiátrico. Primeiro, a praia vira uma... Eu conheço todo esse evento, toda essa história aí. A praia vira uma farofada total. Vai entrar 50, 80 mil pessoas, nada a ver. A praia vai virar um rolo ali. Vai chover um monte. As atrações, como o Vitorino diz... nem vou falar aqui porque é um rewind as atrações. O cara tem que fazer um exame psiquiátrico e tem que ser multado. Tirar a carteira dele. Porque o fim da picada, o que deve um ser humano ir pra praia? Um amigo nosso estava totalmente engarrafado na Freeway, caindo uma chuva, com raios. Você vai pra praia pra ver o quê? Tu vai ver Pet Shop Boys, tu vai ver o quê? Para aí. O senhor Ruxa tá indo pra praia agora. Mas tudo bem, cada um, Vitorino, vai jantar num mega restaurante. Eu também vou. Não vou nessa operação aí. Como estou entre aqui? Eu diria que, graças a Deus, tem gosto para tudo. Graças a Deus, as pessoas curtem isso, tem atração para eles e a gente tem que respeitar. Mas alta mordomia. Chicão, Usa uma no camarote de champanhe, mulheres paparicando
ele. Chicão terminou comigo. Mas, querido, tu vai no no todos os camarote. exemplos dele. Eu vou pra praia, eu vou pro show, eu vou pra beira Não, da mas praia, ele vai pra eu vou praia estrada. subsidiado num mega camarote cheio de champanhe, num VIP, um monte de mulher em Mas é volta, uma faixa etária, batendo é certo. uma faixa etária jovem, de adolescente. Agora quem vai no Zagarejo... Dá licença, nossos jovens, dá isso é licença. verdade, nossos jovens. Vamos voltar para alguma coisa que Tu vai pra interessa praia, para os dona nossos Magda? telespectadores. Tu vai pra praia, Porque dona até agora não está interessando nada. Eu não gosto de Tu praia. viu a foto do Lau na praia? Engarrafado. Garrafado. Total. Olha aqui, ó, Visibilidade 4 metros. vamos falar sobre o que disse a Silvana de Cachoeirinha. Como terá nas escolas o ensino sobre a violência contra a mulher? Seria obrigatório um ensino sobre meio ambiente também e com a mesma ênfase. Pois meio ambiente é onde estamos e é todo o nosso entorno. Muitos alunos gostam de trabalhar em horta, pesquisa sobre plantas e manejo. E ainda a própria escola terá uma merenda mais saudável. Tem uma escola aqui em Porto Alegre que tem isso, tem exatamente isso. Eu não lembro agora o nome, né? Mas eu lembro que quando eu trabalhei na TV Assembleia, nós fizemos matérias com eles, e a coisa mais querida, as crianças plantando, depois colhem e comem aquilo ali mesmo. O Estado deverá investir nisso. Muitas escolas têm pátios com áreas grandes e muitas vezes sem uso e muito mato. Abraço a todos, Silvana de Cachoeirinha, que é professora, se eu não estou enganada. Os aniversariantes, Mário O Barcelos? primeiro aniversariante de hoje é uma das maiores figuras do cinema americano, os maiores diretores, John Ford. Quem nunca assistiu um filme do John Ford, Eu principalmente os mais antigos? No Tempo das Diligências, foi o primeiro grande western estrelado por John Wayne, que foi descoberto pelo próprio John Ford. Como Era Verde o Meu Vale, um filme de 1940, com Maureen O'Hara, que estrela o filme aos 20 anos de idade, uma ruiva irlandesa, né? Falava gaélico, inclusive, que é a língua dos irlandeses. Falava gaélico e era uma mulher lindíssima, uma mulher insinuante. Aos 20 anos ela estrela esse filme, que conta uma história sobre uma mina de carvão instalada na Irlanda. Um filme maravilhoso que mostra o retrato da sociedade daquela época, 1940. Depois ele faz outros filmes, como Depois do Vendaval, que é outro clássico, com John Wayne e Maureen O'Hara, isso já na década de 50, onde dá o Oscar de melhor ator coadjuvante para o Barry Fitzgerald, que era um ator pequenino que faz papel de bêbado. Eu não sei por que bêbado sempre dá Oscar, né? Sempre dá Oscar. Curtinho. Ele era o casamenteiro. É lindo o filme. Depois do Vendaval, se você puder assistir. John Ford, para mim, um dos maiores gênios, ganhou 5 Oscars, 4 ou 5, ele ganhou tudo, né? Como diretor. Esse, o Chicão Tofani conhece bem. Anastácio Somoza. Anastácio Somoza. Anastácio Somoza, sabia que ele foi morto em Assunção, no Paraguai, com um tiro de um míssil portátil, Somoza. No exílio dele no Paraguai, em Assunção. Outro aniversariante hoje, Clark Gable. Esse foi outro grande do cinema, morreu muito novo, aos 60 anos de idade, estrelou E o Vento Levou, o maior clássico do cinema até hoje. É um filme que retrata a Guerra da Secessão, Norte e Sul, Yankees e Confederados. Eu acho esse filme, sinceramente, fora de série. Eu assisti umas 4 vezes, conheci a história. Taratame, que é a música símbolo do filme, a presença da Vivian Leigh, lindíssima. Aliás, na época, os jornais americanos deram muito pau no filme, porque ela era inglesa, era britânica. Como é que coloca uma heroína americana da Guerra da Secessão, uma inglesa, e não uma americana? Olivia de Havilland, e você veja, ela está viva até hoje, tem 100 anos. 101 anos, Olivia está viva até hoje. Ela foi convidada, vai ter sessões especiais que vão reprisar o filme justamente para celebrar os seus 50 anos. Então, diversos cinemas vão contar com uma reprise... 100 anos, perdão. Com a questão a reprise do filme. Então, o Vento Levou para quem quiser conferir na telona. Tu viu que tem 2 horas e pouco. Mas o filme é um filme que, mesmo que tenha sido assistido já... A Guerra dos Confederados, Confederados do Sul, escravistas, escravagistas... Eu torcia para os Confederados, Você vê que não tinha como ganhar a guerra. 22 milhões contra 8 milhões e meio de habitantes. Tecnologicamente falando, o norte era superior, o sul tinha os escravos e tal, mas tinha o apoio da Inglaterra. A Inglaterra apoiava os sulistas, né? Então, foi uma guerra Esse apoio que eu nunca entendi direito, era para desestabilizar os Estados Unidos? Sim, porque eles haviam perdido a colônia, isso já em 1776, quando acontece a Guerra da Independência dos Estados Unidos, com o apoio dos franceses, né? O apoio dos franceses para com os americanos. O Partido Republicano foi originado dos Não, o Partido Republicano ele advém dos
Whigs, né? Que foi o partido criado à época da primeira eleição do presidente Lincoln. Lincoln era republicano. Não tem nada a ver com o confederado? Não, nada a ver, nada a ver. Mais com o Sul, mais os democratas com o Sul, né? Virgínia e toda aquela região. Bom, depois do Clark Gable, né, ele fez Os Desajustados, que foi o último filme dele com a Marilyn Monroe, e também com Montgomery Clift, né, que é outro filme, eu não sei, eu achei meio charopeta esse filme, o filme Desajustado. Esse cara mesmo, morreu né? por causa do amor frustrado dele com Elizabeth Taylor, morreu bêbado. O Montgomery Clift, né? Morte por amor. Isso, ele era. O cara boa pinta. Mas era homossexual. Boris Yeltsin, político russo. Eu nunca vi um camarada beber tanto como ele. Muito. Né? Tomava 2 garrafas de vodka por dia. Mas graças a ele, a Rússia, na época, a União Soviética, não volta a ser a grande potência, que ele não aceita e impõe a Rússia como Estado soberano dentro de uma nova fórmula democrática. Terry Jones, ator, realizador e escritor britânico, ele se notabilizou por alguns filmes, ele era muito engraçado, ele tinha os 2 dentes da frente separados. Carlos Gervásio, cineasta. Carlos Gervásio também, gosto muito dele, querido. Por aqui de Porto Alegre, um abraço para ele. Stephanie de Mônaco, sabe quantos anos está fazendo a filha da 50. Grace Kelly? 4. É? 54. 54. Nossa, né? O tempo passa muito rapidamente. Bom, se ela está com 54, imagina eu conheci ela, guria. Brandon Lee, ator americano de aniversário hoje. Filho do Bruce Lee. Ele morreu num filme, interessante, que era para todo mundo atirar de ele bala. Morreu em 93. De bala de fictícia e tinha bala de verdade. Mataram o rapaz. Ele estava gravando o filme. Nunca foi explicada essa morte. O Corvo, The Crown. Estava gravando o filme e morreu numa cena. A filha do Elvis Presley, Lisa Marie Presley, né? Que nasceu em 68, portanto 41 anos de idade. E esse aqui vocês conhecem demais, Gabriel Batistuta. O grande, o bate-gol. Sabia que o Gabriel Batistuta, mas ele está meio semi-paralítico. Ele tem uma doença degenerativa. Ele está completando 50 anos hoje. 50 anos hoje. Adriana Lessa, bela atriz negra, apresentadora brasileira, ela nasceu em 71, portanto 47 anos. O Marco Pigossi, que esse menino, Pigossi, aliás, que estourou naquela novela das 9 anterior, ele pegou, se irritou com a Globo, foi embora para os Estados Unidos. Foi fazer um curso de inglês, você não sai mais dos Estados Unidos, você aqui qualquer coisa, mas não quer mais trabalhar no Rio de Janeiro. E o Felipe Bastos, esse é bom? Bom. Olha aqui, ó. Tudo que é posição teve uma Copa do Mundo com o Dunga. Bom. Eu quero pedir licença para vocês para falar sobre um assunto e especificamente para dar o resultado do julgamento do TRF4, que absolveu o ex-presidente do TCE, na época, e mais 10 réus na fraude do Detran. Porque quando as pessoas são investigadas, começa tudo isso, a gente fala, todo mundo fala, dá um tempão para falar. Agora, quando as pessoas têm resultado, que pode ser bom ou não, então assim, ó, passaram-se mais de 10 anos, quase 12 anos depois de deflagrada dessa operação, né? O TRF da 4ª Região finalizou nesta quinta-feira o julgamento em segunda instância, tá? Estava em fase de apreciação, de embargos, enfim. Então, assim, ó, pessoas que foram absolvidas, entre eles, o ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas, João Luiz Vargas, um dos principais personagens do escândalo que envolveu o Detran durante o governo da Ieda Cruzius, que também foi crucificada nessa época, te lembra, Gustavo Vitorino? Tá? E assim, ó, então o Vargas, quem é que foi absolvido? O Dario Trevisan de Almeida, que era funcionário da Universidade Federal de Santa Maria, a Denise Nastigal Luz, que era consultora jurídica, Eduardo Wegner Vargas, sócio da IGPL, Elvio Oliveira de Souza, que era contador da Fundai, o João Luiz Vargas, que eu já falei, Luiz Paulo Germano, prestador de serviço do escritório de advocacia, Marco Aurélio da Rosa Trevisani, que foi contador do Lair First, Patrícia Jonara Abado dos Santos, que era ex-administradora da NT Pereira, ela era a esposa do Detran. Lembra? Ela é uma advogada e era casada com a pessoa do Detran que
Não sei, vamos ver o que aconteceu com ele aqui. Paulo Sarkis, que era reitor da Universidade Federal, Rosana Ferst, integrante, uma das empresas que fraudou a licitação, vem a ser irmã do Lair Ferst, e aí, então, integrante da FATEC, que era outra empresa envolvida, Rosmari Ávila da Silveira. Depois o Flávio Roberto Luiz Vaz Neto teve pena reduzida, era ex-presidente do Detran, Luiz Carlos Pellegrini, ex-presidente da FATEG, Silvestre Celiorsti, que foi secretário executivo. Quem continuam condenados? Alfredo Pinto Teles, Carlos Dalém Rosa, que era o dono do escritório de advocacia contratado, Ferdinando Francisco Fernandes, que era o integrante da Pensantes, que era o nome da empresa, Fernando Fernandes, que também era da Pensante, José Antônio Fernandes, que era o dono da Pensante. Essas foram... Dona Magda, eu quero sobre duas pessoas, quero fazer uma referência, o Luiz Paulo Germano, que hoje é um professor universitário, acompanhei todo o seu sofrimento, seu envolvimento com... Lógico, a gente respeita todas as decisões judiciais, e não é isso, mas eu quero saudar muito, muito, porque eu sei o que ele passou pessoalmente, o que ele passou, os constrangimentos que passou, uma pessoa respeitabilíssima, seguiu a sua vida, como disse, é um professor que seguiu a sua carreira, e imagino como deve estar feliz, como deve estar sua família comemorando essa absolvição aí. E o Luiz Vaz Neto era vice-presidente do Grêmio Na Oportunidade, é um ex-promotor público, estava na presidência do Detran há 4 meses apenas, e quando estourou todo o inquérito, estourou com ele na presidência. Né? Então, eu não... Ele foi condenado, só teve a pena reduzida. Eu também não quero fazer julgamento de demérito, mas estou dizendo, mas ele estava assumindo aquela empresa há apenas 4 meses, que se viu aí, que vinha um esquema que vinha de muitos anos. De muitos anos. Eu acho que teve nesse caso aí, eu quero saudar também... O Biratã, que era o do Detran, que eu não me lembrava agora. Eu quero saudar também a doutora Denise Luz, que foi inocentada. O crime dela era ter sido advogada só. Chutaram a porta do escritório dela. Tinha ordem judicial, mas não cumpriram a lei, não tinha a presença da OAB lá. Ela prestava serviços, ela era consultora, fazia consultoria e ela fazia os relatórios. E acabaram botando todo mundo. Teve telefonista pegando 20 anos de cadeia. A primeira sentença do juiz lá de Santa Maria, que era um juiz de Agudo, que caiu como paraquedas nesse processo enorme, foi constrangedor. Ele condenou gente a 20, 25, 28 anos de cadeia, telefonista, auxiliar de escritório. O Ministério Público Federal tem que entender uma coisa, e eu sou um dos que defende o Ministério Público Estadual e Federal, todo lado deles sempre, mas eles têm que entender uma coisa. Num processo dessa grandeza, você não pode sair acusando todo mundo por achismo. Isso é um perigo, principalmente advogado. Eu já tive clientes que cometeram crimes. E nem por isso eu sou criminoso, eu sou um profissional. Então, eu acho que isso é muito importante que os senhores promotores entendam. Advogado não é criminoso. O advogado cumpre o que determina a lei, trabalha em defesa do seu cliente. Você denunciar um advogado porque ele presta serviços, isso é um absurdo. E isso vem acontecendo reiteradamente. Então, assim, que essa decisão do TRF4, por quem eu tenho um enorme respeito, sirva de lição. Aquele caso se identificou, teve 8, 10, 12 pessoas condenadas, que era quem coordenava tudo. Agora, daquela lista inicial de quase 40 pessoas, onde tinha telefonista, só faltaram condenar porteiro, denunciar porteiro e coisa assim. Isso não é legal. Denunciar por denunciar não é legal. Acho que se fez justiça. Muito bem. Vamos com as participações, então, aqui através do nosso WhatsApp também. Do nosso Facebook, um abraço aí para o Rafael de Viamão, que estava, então, auxiliando o Vitorino também na questão de qual seria o carro mais adequado ali para se referir no vídeo que nós vimos de Brumadinho. Também para a Loiva de Balneário Gaivota, que estava na nossa audiência, falou que o programa está maravilhoso. Também a Simone de Esteio. Que lindo, entrando em Gaivotas o nosso programa, né? Que legal para quem não sabe, fica adiante lá, quase Santa Catarina. Já é Santa Catarina ali, né? Muito depois de todos. A reforma na educação deve ser geral. Tem muita faculdade fraca por aí. Concordo plenamente com o Gustavo Vitorino. A cota deve ser social.
E então quem contribui é a Simone lá de Esteio também. O pessoal falou, gostou, o Edi de Montenegro falou que gostou demais da cantoria, esperava que o Ruschel e também o Vitorino cantassem, mas ficou um pouco decepcionado que o Marne não cantou Sinatra, né? Quem sabe não querendo prejudicar de alguma forma os sucessos do cantor, então ele preferiu não soltar a voz, podemos colocar assim. Eu creio que em Brumadinho não vai acabar. E vai ainda comprar a Vale, vai comprar os terrenos afetados pelo desastre, o peso de banana e vai explorá-los. E sobre os 100 mil que estão distribuindo entre os atingidos. Será que não vem com um contrato ou com uma espécie de acordo? Fala o Thiago Kuhn na sua participação. Então, o pessoal aqui, o Walter Della Rosa também participando, todo mundo dizendo que o programa está ótimo, mandando um abraço para Magda e para a Roberta. Eu acho que não, porque isso aí está sendo feito com aval do Ministério Público. O Ministério Público não vai permitir dar uma quitação por 100 mil reais, né? Aí eu acho que é o público está zelando pelo público. Né? Aninha... Mas para ver hoje com uma imagem da Vale está deteriorada total. Aninha, eu vou aproveitar então e mandar um beijo para o Flávio Edson e a sua esposa de Alvorada, que eles estavam aguardando e eu disse que não dava tempo, no Rabicho deu. Um abraço a eles. Legal. E ainda só sobre essa questão dos 100 mil que serão distribuídos para as vítimas lá de Brumadinho, então será por ordem alfabética que foi colocado, né, pela ordem das pessoas que infelizmente faleceram no desastre. As famílias, apenas um representante de cada família vai poder receber esse benefício, então ele não vai ser distribuído em pequenas quantidades, os 100 mil será depositado apenas na conta de um familiar, que será o responsável por gerir essa questão. Serão então auxiliados primeiramente as pessoas que têm filhos, maridos, né, de alguma forma que perderam os seus companheiros e têm famílias, depois serão auxiliados as famílias na questão pai, mãe e também irmãos, e por último serão então as pessoas com união estável sem herdeiros. Então essa foi colocada como o método para separar melhor e para auxiliar quem mais precisa. E também lembrando que eu também fiquei chocada quando descobri que os bombeiros estão recebendo parcelado e ainda não receberam seu 13º, mas os 390 heróis que estão em Brumadinho arriscando suas vidas diariamente, porque eu vi a Vale tinha que dar esse dinheiro para eles. Eles também mereciam. E a Vale, que tem dinheiro, tem que dar, já que o governo não consegue pagar, estão com salários atrasados. A justiça devia obrigar a Vale a pagar para eles. Eles estão dormindo 4 horas por noite. Não, e estão com doentes. Tem gente que está doente porque tá juntando lama com, Magda, sabe com restos mortais, porque, claro, as pessoas estão mortas, né, gente? Aquela lama tá impregnada de metais pesados que são horríveis para o organismo. Claro, os órgãos internos cartilaginosos, eles retêm os metais pesados. É muito complicado. O metal pesado no fígado, nos rins. E até foi emitido um alerta porque a água que saiu, que foi, infelizmente, acabou chegando nos rios das localidades próximas a Brumadinho, então ela tem até 25 vezes mais metais pesados. Então as pessoas estão proibidas de ingerir essa água. Caminhões-pipa estão circulando pela região para distribuir água potável, mas uma coisa que preocupa daqui a pouco muito... esses homens vão começar a ter problema. A hepatite e a dengue podem ser Magda, estava me faltando o termo, aquele prêmio que eles oferecem da paz internacionalmente. Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel. A União Europeia está aventando de dar um Prêmio Nobel da Paz para os bombeiros brasileiros, porque todos estão sabendo que eles estão trabalhando sem o seu 13º, sabendo que a situação é calamitosa e eles entendem que são uns verdadeiros heróis. Então, aí vem uma corrente positiva. Há muita solidariedade. Hoje fizeram uma missa e toda uma questão religiosa em prol das almas. Colocaram pétalas, né? E as flores todas... Fizeram isso em todos os... Mas hoje fizeram, especialmente no local onde eles viram que há mais vítimas ali soterradas e que não vão conseguir tirar. Não vão conseguir tirar. Olha aqui, ó, coisas novas ou coisas que vão tentar reduzir um pouco a criminalidade com os motoristas de aplicativo. Alguns aplicativos, e eu vou dizer o nome, o 99, o 99 começou a instalar câmeras em veículos de Porto Alegre para inibir a violência. Ah, que beleza! Exatamente. Os veículos que mais trabalham, aqueles motoristas que mais têm... Que não são de bico. que não são bico, aqueles que mais trabalham,
a 99 Pop está começando a colocar. Tomara que os outros aplicativos sigam o exemplo. Porque é muito legal. Não tem nada ali no carro, Chico. Só a câmera. Então, o que acontece? Se os caras fizerem qualquer coisa, não tem como destruir fita ou coisa assim, porque é por satélite. Eles estão pegando... Aí vai inibir o ladrão, porque o ladrão vai saber quem ele é. Vai inibir. A câmera, as imagens são transmitidas ao vivo diretamente para a central. Isso é muito positivo. Essa ideia é muito boa. E aí os outros não disseram nada. O Cabify disse que não incentivava o uso de câmeras nos veículos, não possui projetos nesse sentido. A empresa reforça que motoristas parceiros devem respeitar a privacidade. Já tem até o PROCON. Porque agora inventaram que as câmeras vão tirar a privacidade. Bom mesmo deve ser matar as pessoas. Eu acho que a população tem que boicotar até os aplicativos. Eu acho que não pode. Quiser passar o voto motorista. O Chicão tem razão, Chico. O Chicão é um incendiário, mas ele tem razão. Priorizar os aplicativos que oferecem segurança. A Uber diz que não tem projeto de instalar câmeras nos carros dos motoristas parceiros. A Cabify também diz que está estudando, que não incentiva, mas que está estudando alternativas que permitam oferecer maior segurança. Qual seria a alternativa? Não existe. Botar um super-homem na carona do carro, no porta-malas? Não quer gastar dinheiro. Mas aí eu acho que o mercado vai regular. Exatamente. Eu acho que o mercado vai regular. Eu já uso o 99. As pessoas vão começar a pedir o 99 por causa da segurança. Elas se sentir mais seguras. Porque olha bem, a segurança não é só do passageiro. Não é só do motorista. É você saber quem é o motorista. Quantos crimes nós narramos aqui? Meninas que saem de festa embriagadas e sofriam estupro, sofriam abusadas. Termina com tudo. É segurança para todo mundo. Dona Magda, vamos ter uma belíssima exposição no Boulevard Laçador, com motores de aviões da Varig da década de 30, 40 e tal. E está exposto, que começou dia 30, está exposto um DC-3 da Varig, que é o C-46 e C-47, que foram aviões de transporte de tropas na Segunda Guerra Mundial, depois foram vendidos para as empresas do mundo inteiro. E ainda tem um avião em bom estado que será mostrado, as pessoas poderão visitar, mas os motores com as respectivas fotos dos aviões aqui, a quem pertenciam esses motores. Quem gosta de aviação tem que ir lá no Boulevard. E se eu entendo, é de grátis, né? Claro. Que é uma exposição lá no Boulevard, que é o ar Com certeza livre, o Vitorino vai estar lá. Eu vou lá porque tem um avião que deixou saudades. Muito bem. Nossas saudades é o que nós vamos deixar para você aí em casa. Saudades, mas a gente volta na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Beijinho, cuidem-se no final de semana, por favor. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.